Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui. Agora gente... Ah, deu certo. Viva! Seja bem-vinda. Pessoal, então hoje a gente resolveu fazer essa live para resolver dúvidas. A gente já recebeu várias dúvidas aqui sobre o funcionamento da universidade. Então, em primeiro lugar, a gente queria dar as boas-vindas e agradecer para todo mundo por toda a paciência, por todo o esforço, a solidariedade que todo mundo está mostrando. A UFSPA está assim, tá muito linda tudo que está acontecendo aqui, está tudo, né, um movimento muito legal de muita gente se voluntariando. A gente está trabalhando muito, né, para enfrentar essa pandemia. E isso é um movimento bem da coletividade mesmo, está muito legal. Então, eu queria começar agradecendo. Uma coisa, Márcia? Não, eu acho que é isso, né? Um momento que é difícil para todo mundo, né? De muita tensão, muito novo, nenhum de nós nunca viveu nada como o que está acontecendo agora, né? Mas na UFSP a gente está se esforçando para poder tornar isso o melhor que a gente possa fazer para todos enfrentarem, pelo menos como comunidade UFSPA, e até o que a gente puder fazer para dar apoio para além da nossa comunidade interna, né? Para dar apoio para os nossos alunos, para os nossos docentes, né? De tudo que a gente está vivendo, principalmente essa necessidade que a gente tem de se isolar mais e de ficar sem tanto contato e sem tanto olho no olho físico, né? Olho no olho a gente também está aqui nesse momento, né? Então estamos nos esforçando para isso e agradecemos muito a compreensão que todos estão tendo conosco, porque as demandas são muitas, né? A gente está trabalhando muito, né? E em vários momentos muito mais do que quando a gente está presencialmente lá dentro da UFSPA, né? Estamos muito conectados, talvez até mais do que quando a gente está no período de normalidade. Então, a gente agradece muito o apoio e a compreensão que a gente tem recebido. Isso aí. Bom, então, como a gente tem pouco tempo, porque senão o Insta nos... as principais perguntas, a maior dúvida de todo mundo, e a gente sabe, né, que se não der para a gente resolver todas hoje, a gente vai fazendo outras lives. Quantas for necessário, a gente vai continuar conversando. Amanhã também o Concept vai ser transmitido ao vivo, tá? A parte das dúvidas. Mas a principal pergunta é: vai ter cancelamento do semestre? Como é que é essa questão da suspensão das aulas, né? Então, no começo, quando a gente começou a perceber que a pandemia ia ser bastante forte, que a gente precisava tomar medidas muito precoces, a gente cancelou primeiro as aglomerações, né, que são as aulas e os eventos e as reuniões maiores, mas manteve os estágios. Com o tempo, com a evolução da pandemia e também com algumas características dos locais dos estágios, a gente teve que suspender tudo. Então, agora o calendário acadêmico está suspenso. Isso não significa cancelamento do semestre. É muito difícil, claro que a gente nunca fala nunca, né? Mas a hipótese de cancelamento do semestre é muito remota, muito difícil. Já houve situações em que teve greves longas em outras universidades, teve situações de suspensão das aulas por muito tempo e se recuperou o semestre. Então, não existe assim cancelar e começar tudo de novo. A gente parou, suspendeu, mas quando retomar, vai retomar de onde parou, não cancela. Então, tem muitas perguntas assim, como é que vai ser essa retomada? Não sei se a Márcia quer comentar um pouco. A gente fez algumas projeções, né? Se a gente voltar daqui a um mês, se a gente voltar daqui a um mês e meio, se a gente voltar em junho, como é que vai ser, né? Então, a gente já está trabalhando com as projeções, né? As primeiras semanas que a gente teve agora, desse período de excepcionalidade, a gente estava resolvendo outras coisas muito emergenciais, né? Criando toda a estrutura para poder atender todo mundo e responder tudo da melhor forma. Então, agora a gente já começou a trabalhar em cima das projeções. Então, o que a gente não pode dizer ainda, né? A gente não pode dizer quando é que a gente vai retomar. Isso a Lúcia pode explicar para nós melhor, porque que a gente ainda não pode dizer, né? Que não depende daí de uma questão de ensino e de uma questão de UFSPA, né? Não é uma escolha nossa.
É uma escolha nossa, mas ela é calcada em várias outras questões, né? Principalmente, obviamente, as questões relacionadas à saúde, né? O enfrentamento todo da pandemia. Mas a retomada é para a gente, e as projeções são para a gente tentar amenizar da melhor forma possível o que a gente tem do ano de 2020, para que a gente não afaste tanto, né, o término tanto do primeiro quanto do segundo semestre. Então, a gente está estudando quais são as possibilidades da gente fazer isso, quais são as possibilidades que a gente tem, normalmente são 20 semanas, de reduzir essas 20 semanas, o que dá para fazer, reduzindo essas 20 semanas, para não avançar tanto no ano de 2021 e o nosso calendário de 2020 não afetar o calendário de 2021. Então, a gente está trabalhando em cima dessas projeções. O que a gente pode dizer agora, né? É que as datas que a gente tinha tudo marcadas, o calendário foi suspenso, então essas datas marcadas estão suspensas, né? E não por uma vontade nossa, acho que todo mundo sabe disso. Então, acho que é bem importante ter claro, né? Datas de tudo que estava marcado vão ter que ser revistas, vão ser refeitas numa nova proposta de calendário, assim que a gente tiver a ideia de qual vai ser o retorno. Aí esse calendário vai ser apresentado à comunidade, como sempre foi, em sessão de CONCEP, vai ser votado, e depois que isso for feito é que nós retornamos. Tem muitas perguntas sobre como vai ser esse retorno, né? Então, ainda assim, a gente sente muito que todo mundo esteja sentindo tanta incerteza, mas é que essa incerteza faz parte da situação, não é uma coisa que a gente consiga controlar, né? A gente realmente não sabe quando vai voltar, porque a gente sabe que as medidas de distanciamento físico são muito importantes nesse momento, elas estão funcionando aparentemente, né? Assim, a gente conseguiu até esse momento evitar o colapso do sistema de saúde, como está acontecendo em outros lugares. Por outro lado, a gente sabe que um longo período também pode ser prejudicial. Então, a gente precisa pensar em como vai ser essa volta. A gente está fazendo o plano de volta. Tem algumas condições para voltar. Tem tantas condições da OMS para uma cidade ou um país voltarem, que incluem várias coisas, como, por exemplo, ter o sistema de saúde com capacidade, ser capaz de rastrear todos os casos, ter uma comunidade altamente engajada, e um desses itens é medidas de proteção no trabalho e na escola. Então, essas medidas é que a gente está discutindo agora. Quando a gente voltar, a gente não vai voltar normal também. Provavelmente, por um bom tempo, a gente vai ter que manter o distanciamento físico. Então, as cadeiras vão ter que ficar separadas. O laboratório, onde geralmente a gente tem muito pouco espaço na UFSPA. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai ter que dividir a turma em duas. Tudo isso a gente está discutindo para que não haja aglomeração também na volta, né? Então, vai ter um plano muito gradativo de volta aos poucos, né? Então, esse é uma das perguntas assim, que mais foi feita. Em relação ao que está acontecendo no estado, no município, no país, mesmo que haja uma ordem geral de volta, por exemplo, para as universidades, né? Isso não significa que cada estado e cada município não tenha as suas regras, porque os surtos epidêmicos são diferentes em cada lugar. Então, a gente sempre vai ter que seguir as regras de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, o projeto é um retorno controlado nos lugares onde o surto estiver controlado, tiver leitos de hospital e tiver uma série de regras, né, que a gente não tem nesse momento. Então, é muito difícil prever quando isso vai acontecer especificamente em Porto Alegre, na UFSPA, né? Por isso que já fez a suspensão do calendário sem tempo determinado, porque não adianta dizer a gente vai suspender até o dia 15 de maio e depois no dia 15 de maio a gente tem que ir adiando. Então, não adianta ficar pensando em datas agora sem que a gente tenha todos os elementos para estudar exatamente o que vai acontecer. Então, a gente sente muito de não ter uma resposta melhor, mas faz parte dessa incerteza que todos nós estamos vivendo, né? Sobre adiantar coisas em EAD. Então, por que a gente optou por não começar EAD para todos os cursos? Então, a gente fez uma consulta para todos os cursos, né, para todas as coordenações de curso, e também para os representantes das entidades estudantis, porque a principal preocupação para a gente era se todo mundo teria condições de acompanhar com qualidade o EAD.
como vocês sabem, na área da saúde, uma grande proporção das nossas aulas são práticas, então já fica bem mais difícil de fazer por EAD. O segundo elemento é que a gente não tem, a maioria das pessoas, ou não é a maioria, mas uma proporção significativa das pessoas tem dificuldade de acesso. Geralmente, quando tem aulas em EAD, elas acessam na universidade, o Wi-Fi da universidade, os computadores da universidade. Então, mesmo que a pessoa tenha celular, por exemplo, ela não tem um computador para fazer uma tarefa mais complexa que precisasse para ter um EAD de qualidade. EAD não é pegar uma câmera, que nem nós aqui, né? O celular, filmar a aula e todo mundo olha, isso é EAD, não. EAD é uma metodologia muito, assim, cuidadosa para que a pessoa possa manter o seu aprendizado de uma forma, né, que seja bem organizada e que seja efetiva, né? Então, por esses motivos, foram os principais motivos que a gente optou por não começar o EAD. Mas também tem um outro motivo importante, que são os nossos docentes. Assim, primeiro, mais da metade dos nossos docentes está envolvido diretamente no enfrentamento da pandemia, ou atendendo nos serviços de saúde, ou fazendo pesquisa direta, né? Fazendo testagem para o Covid-19, ou fazendo projeto de pesquisa para protocolo de tratamento, ou nas unidades de saúde, ou produzindo álcool gel. Então, assim, tá todo mundo muito envolvido. Então, para os docentes fica muito pesado estar no serviço de saúde e planejar toda uma disciplina nova em AD, que geralmente, numa circunstância normal, levaria muito tempo. Então, assim, a gente tem que pensar muito na sobrecarga das pessoas que, nesse momento, como muitos são ligados à área da saúde, nesse momento estão muito voltados para isso. E EAD não é uma coisa que a gente faça do dia para a noite. Eba, agora tudo virou EAD, né? Isso é uma ilusão, assim, que as pessoas têm, mas que prejudicaria muito o ensino. Além de ser uma proporção pequena. Agora, o EAD... E que não basta. Tem um lugar muito importante na nossa retomada. Márcia, pode ser. Não, é dizer que não, e que não basta só ter a conexão, acho que falou um pouco no início aí, que não basta só ter a conexão, né? Também quem vai ter, né, e aproveitar a aula, que são os alunos, também tem que ter equipamento, né? Não basta ter só o acesso à internet com o celular, né? Para poder fazer várias atividades, precisa de equipamento específico, de computador, né? Nem sempre, até nem no tablet a gente consegue fazer tudo, né? Então, menos ainda no celular. Então, é muito importante ter a conectividade, mas também ter o equipamento para poder desenvolver as aulas, né? E aí, acho que já posso entrar noutra questão que está sendo trazida bastante ali, né? Que é a questão dos voluntários e dos estágios, né? Então, tem várias perguntas e por que atividades de estágio que sejam feitas em AD não podem ser aproveitadas, né? E como é que as atividades vão ser aproveitadas? Então, por que a gente optou em concentrar tudo no voluntariado, né? No momento que se optou pela concentração das atividades via voluntariado, é porque dá oportunidade para que os alunos possam escolher se vão atuar nesse momento ou não, por várias razões, né? Tanto pelas suas razões pessoais, de condições de saúde, né? Quanto pelas condições de permanecer aqui em Porto Alegre ou não. Então, a gente tem vários alunos que voltaram para suas residências, que não são aqui em Porto Alegre, né? Então, não poderiam continuar no seu campo de estágio. Se a gente continuasse, suspendesse as aulas e mantivesse os estágios estariam como obrigatórios, né? Então, no momento que a gente fez via voluntariado, a gente está acompanhando todo mundo que se voluntariou e para onde estão indo esses alunos, né? E aí, com essa concentração toda, que tem toda uma organização para isso, essas atividades, e a gente está em contato com as coordenações e com os professores das atividades, tem atividades que a gente já sabe que depois vão ser diretamente aproveitadas. Então, vai ser feito agora como voluntariado e depois vai ser aproveitado toda essa atividade de estágio, né? Então, por isso que a gente está num trabalho muito intenso em relação a isso também. Então, atividades para serem feitas, atividade de estágio por EAD, teve essa pergunta, né? Se eu puder atuar por EAD como estágio agora, pode? Não, como estágio agora não pode, porque os estágios estão suspensos. Mas pode ser por voluntariado? Pode. Se o seu professor sabe que pode ser por voluntariado, né? E tem uma
um ok do seu curso. Olha, esse tipo de atividade é o tipo de atividade que a gente faz no estágio. Depois essas atividades elas vão ser analisadas e elas vão ser aproveitadas, ou como estágio, ou como atividade complementar, né? As horas todas vão ser contabilizadas depois, ou de uma forma ou de outra, né? Por isso a gente não impediu o contato dos alunos com seus professores nesse momento. O que a gente não pode agora é dizer que todos os alunos têm que estar em contato com seus professores, os professores têm que estar dando aula, né, à distância ou remotamente, né? Se a gente fosse utilizar algum outro termo, porque isso teria que ser contabilizado para todos da mesma forma. E não é possível contabilizar para todos da mesma forma. Então, é de forma voluntária, né? Então, de forma voluntária, o aluno se inscreve, a gente tem a lista dos alunos que estão inscritos, tem aonde esses alunos vão atuar, estamos em contato com a coordenação do curso, dizendo onde é que esses alunos estão atuando, para onde estão indo, para onde estão sendo destinados, e a gente tem como fazer todo o acompanhamento. Então, acho que responde um pouco das várias questões que surgiram, né, agora em relação a isso. Tá, tem mais questões sobre o voluntariado aqui. Por que a gente não aproveita já antes, né? Porque, claro, precisa que a pessoa faça a primeira atividade. Aí depois, quando essa atividade for via nosso programa de voluntariado, ele vai ser aproveitado certo, ou como estágio, né? No caso da pessoa estar no estágio, ou nos alunos dos anos iniciais, como atividade complementar. Então, todo mundo que participar do voluntariado que for oficial da UFSPA, isso já é aproveitado certo. O que a gente não pode dizer para todo mundo é que algumas pessoas estão procurando voluntariados fora, e isso é melhor, como a Márcia falou, consultar a coordenação do curso. Por exemplo, alguém que foi para sua cidade e não tem como voltar. Essa pessoa pode procurar o serviço, ou serviço de saúde, no caso de um estágio de saúde, ou um outro, né, para fazer o estágio na sua cidade, e aí nos avisar, olha, estou fazendo isso. Provavelmente vai ser aproveitado, mas a gente precisa dar uma avaliada, né? A gente não pode dizer de cara agora, não, é certo, automático que vai ser aproveitado, mas em princípio, tudo que for atividade que tiver relacionada ou ao Covid-19 ou ao curso, a gente vai considerar com muito cuidado. As que forem já designadas pela UFSPA vão ser aproveitadas. Essa que é a ideia. Por que a gente colocou como voluntariado? Porque a gente não abre mão do direito de cada um decidir o que quer fazer. Se a pessoa quiser fazer o voluntariado, adiantar suas horas, ela tem esse direito. Mas se a pessoa não quiser, se a pessoa quiser, eu prefiro atrasar a minha formatura, não fazer nada agora, eu prefiro nesse momento me proteger porque eu tenho alguém da minha família que é grupo de risco ou porque eu sou grupo de risco, essa pessoa vai poder também e vai poder recuperar depois. Se a gente obriga todo mundo agora, isso é muito ruim. Então, isso a gente não abre mão. Não vai ser obrigatório o estágio. Alguém falou, mas na URGS é diferente. Bom, em vários outros lugares sempre vai ser diferente. A gente tem muitas coisas parecidas e muitas coisas em que a gente tem que pensar diferente. A URGS tem seu próprio hospital, então eles têm outras, né, variáveis que a gente não tem. No nosso caso, os próprios serviços onde a gente tinha estágio liberaram os nossos alunos. E a URGS também não está normal. Também tem várias turmas que estão sem estágio porque eles estão fazendo revezamento. Então, tem que ter bastante cuidado quando a gente compara, porque as condições são bem diferentes. Em relação ao voluntariado não ser para todos os cursos, eu acho que isso não está bem claro, mas o voluntariado é para todos os cursos. Se ainda não surgiu alguma coisa na sua área, ajuda a gente, porque a gente está, assim, muito grande a gente está procurando vagas em todos os lugares, né? Então, as pessoas que estão trabalhando nisso estão trabalhando muito para conseguir mais vagas para todo mundo. Mas se vocês têm sugestões, ajuda a gente. Entra em contato com a coordenação do curso. A coordenação do curso pode agilizar isso para que todo mundo possa ter estágios que sejam compatíveis e recuperar essa carga horária, né? E o comprometimento com a questão do voluntariado, né? Que às vezes passa uma... a gente já escutou e já fomos questionados, né? Porque a universidade não quer se comprometer. Não, é justamente pelo contrário, né? Pelo cuidado com os nossos alunos, porque a gente recebeu de muitas instituições o comunicado que não teria equipamento de segurança para os alunos, né? Que não teriam cuidados efetivos, que a instituição estava suspendendo o estágio, então teve muito problema de comunicação nisso, né? Então, foi aí que a gente tomou a decisão. Sim, é por voluntariado
E não é por falta de comprometimento, pelo contrário, é por um comprometimento muito maior e por a gente estar justamente cuidando. Mas eu não fui chamado, né? Não tive nenhum retorno. É justamente porque a gente está tendo cuidado de onde vai alocar todos os alunos que se inscreveram para poder atuar. A gente só vai colocar as pessoas nos lugares onde a gente garante a segurança, assim, onde a gente tem os equipamentos de proteção, onde a gente sabe que as regras estão sendo seguidas, o fluxo de atendimento. Então, justamente é um comprometimento muito grande, porque a gente tem que olhar coisa por coisa. A gente não vai nunca fazer uma coisa obrigatória por essas questões que eu falei, né? Então, dá muito mais trabalho, mas a gente também fica com muito mais segurança, porque a nossa prioridade é a saúde de todo mundo, né? Em relação a quem não pode não ter sido chamado ainda, a gente pede um pouco de paciência, porque tem muita gente trabalhando, está bem difícil, a gente tem que alocar todo mundo, mas talvez enviar de novo o e-mail para ver se por acaso houve algum problema de perder algum e-mail no meio do caminho. Então, envia de novo, porque a gente está olhando todos eles, com certeza, e respondendo. Então, se não recebeu nenhuma resposta inicial, é porque talvez não tenha chegado, então envia de novo, né? Uhum. Tem algumas questões que estão se repetindo ali de coisas que a gente já falou, né? Então, só retomando, não tem data, porque a gente não tem, né, nesse momento, nem previsão do todo nacionalmente, nem no estado do Rio Grande do Sul, por isso a gente não tem data certa, né? A gente está trabalhando com as projeções, né? Isso, acho que dá para falar que as projeções são assim. Se a gente voltar até o começo de junho, isso não afeta, só vai afetar 2020, não vai afetar 2021. Se a gente tiver que ficar um pouco mais, a gente vai atrasando um pouquinho 2021, mas em princípio, assim, quanto mais longe é a sua formatura, menos risco de mudar aquela data lá no final. As datas desse ano, sim, provavelmente vão mudar, né? Em relação às formaturas antecipadas, que teve uma pergunta, né? A gente está estudando aqui a portaria, a gente está estudando as regras. Nesse momento, não tem ninguém que preencha os critérios, mas é uma coisa que pode existir, né? Pode acontecer, já aconteceu em outras situações, só que a gente tem que cuidar muito que, no nosso caso, os estágios são em rodízios, por áreas, então a pessoa também não pode ficar sem uma área inteira, né? Então, nesse caso, sim, muitas pessoas estão sofrendo muitos efeitos, né, dessa pandemia, e um dos efeitos provavelmente vai ser mudanças de datas, né? E eu acho que a questão do estágio que tem que estar claro para todo mundo, né? Para toda a comunidade, né? É que a medida provisória e toda a regulamentação que o governo deu, né, o Ministério, é que tem que ter 75% da carga horária de estágio obrigatório concluída, né? Então é isso que a gente já está no trabalho com as coordenações, a gente fez o levantamento, né? E então foi feita uma pergunta ali se vai ser antecipada a formatura da medicina. Nesse momento, a gente não tem ainda alunos com 75% da carga horária obrigatória concluída. A gente já fez São algumas situações, são 4 cursos, né? Algumas situações que a gente está vendo agora. Vai ter uma organizar dentro da instituição isso, né? Porque não é assim só o governo determina, a gente cumpre, né? Mas como a gente cumpre isso internamente? Isso tem que também estar regulado internamente, né? Tem que ter entrega de documentos, tem que ter uma data prevista para isso, tem que preparar a documentação, mesmo que isso seja feito rapidamente, né? Então, é esses dados que a gente trabalhou. Por que na UFSPA não tem tanto? Outras instituições já estão formando agora, né? Porque a gente só tem daqueles 4 cursos que tem formatura no meio do ano, que é o curso de farmácia. Então, o que mais se aproxima agora dessa carga horária, depois a gente vai ter uma reunião agora na sequência com os alunos da farmácia para conversar sobre isso, né? É o único curso que teria formatura, terminaria agora no meio do ano. Os outros cursos terminam fisioterapia, enfermagem, medicina, só no final do ano. Nesse momento agora que nós estamos, esses cursos ainda não têm alunos ainda que completaram 75% da carga horária de estágio. Então, é por isso que a UFSPA não vai ter, né? Não é porque a UFSPA não quer fazer, né? Porque a gente também tem que cumprir o que está lá colocado, 75% da carga
horária de estágio obrigatório. Então, é isso que a gente está fazendo agora, todo o levantamento legal e os cálculos todos, para poder ter isso também bem formalizado, né? E também deixar claro que isso é uma opção dos alunos, né? Não é uma obrigatoriedade, né? O aluno não é obrigado a ter a sua colação de grau antecipada. E não é formatura também, é isso que é importante, né? Nesse momento é uma colação de grau, a formatura ele é o ato, né, que a gente faz. Então é a colação de grau. Então, não, até esse momento, então, a gente está fazendo essa análise para poder encaminhar assim que a gente tiver tudo e que os alunos tiverem feito. Dos que tiverem cumprido 75%, tiverem feito a opção de antecipar sua colação de grau. A Iana falou ali da física médica, é que essa antecipação da formatura é uma portaria do governo que só vale para 4 cursos: medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Então, isso só pode ser considerado para esses, os demais não. Em relação à volta, se a gente vai avisar com antecedência, a gente vai avisar com toda a antecedência que a gente puder. Tudo que puder ser previsto, a gente vai avisar. Digamos que pelo menos uma semana de antecedência a gente vai avisar. Até porque a gente precisa de um tempo para organizar, para os professores se organizarem, para todo mundo se organizar. Em relação a como que vai ser recuperado. Daí, todas as atividades que estão sendo feitas agora em EAD, que as pessoas quiserem adiantar, que não são aulas, porque elas não são obrigatórias, são voluntárias, depois elas vão ser contadas. Quem não pôde fazer por EAD por vários motivos, ou porque está trabalhando, porque está atendendo no serviço de saúde, porque tem vários outros motivos, porque não tem acesso, essas pessoas vão ter um tempo também para poder realizar essas atividades depois. Muitas das coisas, daí sim, depois de retomar, a gente vai poder fazer por EAD, porque as pessoas vão ter acesso e os professores já estão se preparando para isso. Então, como a Márcia falou lá no começo, a gente vai estar estudando como abreviar o semestre, para o semestre ficar com menos semanas, mas manter a mesma carga horária que a gente precisa ter, né? Porque a gente até tem dias a mais e existe uma sinalização do MEC que esses dias podem ser flexibilizados, dependendo da duração dessa parada. Então, certamente a gente vai reduzir os tempos de recesso, né? Ali de férias, de inverno, de verão, vai considerar para os estágios, por exemplo, esse pedaço que a gente ficou sem como o tempo de férias. Então, tem várias soluções para diminuir ao máximo o impacto na questão do término do curso, das formaturas, né? Teve uma pergunta sobre jubilamento, tudo isso vai sendo adiado. Então, óbvio que o tempo de jubilamento não está contando quando o calendário está suspenso. Então, tudo isso fica adiado. Sobre pós-graduação, então teve várias perguntas sobre pós-graduação. A pós-graduação é um pouquinho diferente porque ela segue a orientação da CAPES. Por enquanto, a CAPES fez um adiamento de 2 meses para todo mundo, né? Então, quem quiser manter a sua data de defesa desde que ela seja totalmente virtual, pode manter. E quem quiser adiar, pode adiar em até 2 meses, né? Só que, claro que isso vai ter que ser flexibilizado na volta pela questão dos laboratórios, aí a gente vai ter que olhar. Então, a pós-graduação, as coordenações de curso estão se organizando, estão olhando para essa questão de o que pode ser flexibilizado. Na pós-graduação, as disciplinas são muito mais flexíveis do que na graduação. Então, as coordenações vão ter bem mais autonomia, né, para poder repensar esse programa. Não tem uma data fixa, isso pode ser feito, não é obrigatório que uma disciplina seja no primeiro semestre, pode ser feito no segundo semestre. Então, eu acho que isso vai ser mais tranquilo um pouco na pós-graduação, né? Teve uma pergunta ali sobre a questão da antecipação da colação de grau, né? Se teria que ser uma opção individual ou ser em grupo. É uma opção individual, porque depende de qual percentual que o aluno cumpriu de carga horária do estágio, né? Então, se lá na determinação diz 75% da carga horária de estágio obrigatório, isso é individual. Então, vai ser uma opção individual também. Os alunos vão optar individualmente ao finalizarem os 75% durante esse período de excepcionalidade, que é enquanto vale, né? O que foi determinado pelo Ministério da Educação. Aí, se ele fechou 75%, aí ele vai individualmente optar em fazer a sua colação de grau antecipada. Também tem uma pergunta sobre auxílio estudantil, como ficarão os pagamentos.
enquanto a gente estiver recebendo o valor para fazer os pagamentos, a gente vai manter tudo normal. O auxílio estudantil fica normal, mesmo quando tenha que sair do orçamento da universidade, está mantido, o auxílio estudantil não vai ter nenhuma modificação. A não ser que haja assim, uma coisa que realmente seja imprevisível, que não venha, né, o financeiro, mas até esse momento não aconteceu isso, então a gente está mantendo tudo normal. O que mais? O início falava ali, se o início do segundo semestre, quem começaria no segundo semestre vai começar em agosto normalmente. Não, vai começar quando começar o segundo semestre acadêmico, né? Então, quando for início do segundo semestre acadêmico, a gente já sabe que essa data está adiada, mas a gente não sabe quando, porque vai depender de quando a gente voltar. Pode ser que o segundo semestre comece em setembro, outubro. Então, vai tudo ser adiado. A outra pergunta é sobre o Brasil Conta Comigo, né? O programa, se essas horas vão ser aproveitadas como horas de estágio. Em princípio, sim, praticamente 99% de certeza delas serem aproveitadas. Só que, claro, existe uma. A gente precisa avaliar primeiro, assim, se a atividade foi realmente feita, né? Se foi as horas e tal. E como a universidade não tem ingerência sobre nenhum desses programas, é a instituição de saúde e o aluno diretamente que se inscreve. Então, em princípio, a gente vai aproveitar praticamente tudo, mas a gente precisa sempre olhar os papéis, né? Então, pode ter acontecido alguma coisa de, eu brinquei, né? Sei lá, colocar a pessoa como motorista de ambulância. A gente vai ter que avaliar, mas até no ponto de vista da professora, da coordenadora do curso da medicina, ela disse, não, até acho que a motorista de ambulância vai aprender bastante nesse momento, né? Então, até isso eu contaria. Então, acho que vai ser uma contabilização muito flexível, vai provavelmente se aproveitar tudo. Eu acho que dificilmente alguma ação de combate à pandemia não vai ser considerada, né? Então, nesse sentido, fiquem tranquilos. Tem que ficar claro, né? É que a gente disse, e está escrito, né, para a grade, eu assinei lá o comunicado, né? Que esse como é o que a professora Lúcia está explicando, né? Esse como, né, é que a gente vai ter que analisar como é que vai ser feito, né? Então, tem cursos que têm diferentes áreas, então a gente vai ter que ver bem, o aluno já tinha cumprido toda a sua carga horária nessa área, em que área a gente vai botar as horas que ele fez, dá para colocar em qualquer área, como é que nós vamos fazer isso? Isso a gente só tem como fazer depois, não tem como a gente antecipar antes das coisas terem acontecido, a gente poder determinar o que vai acontecer e onde vai contar, né? É claro que vai ser contabilizado, como a gente está explicando agora. Como vai ser contabilizado é uma coisa que a gente só vai poder ver depois. Então, tem perguntas ali isso sobre estágio, né? Estágio não obrigatório, pode contar depois como estágio obrigatório. Como a gente está num período de excepcionalidade, muitas coisas a gente vai ter que analisar depois, inclusive isso, né? A gente vai ter que, inclusive, analisar essa questão, né? Então, a gente não está dizendo que vai ser ter uma rigorosidade excessiva com as coisas, mas a gente também não está dizendo que vai valer qualquer coisa. A gente está dizendo que vai manter a qualidade e o cuidado como a gente sempre manteve. E isso é o cuidado com a formação dos nossos alunos, né? Eu acho que isso, tanto para os alunos quanto para os professores, é muito claro, né? A gente vai ser cuidadoso em relação a isso. Ninguém, nesse momento, está aqui para pensar em prejudicar ou em querer que todo mundo faça tudo de novo, não contar e não ver, né, a gravidade e o momento completamente atípico que a gente está vivendo, né? Agora, a gente está aprendendo também a lidar com essas incertezas. A gente não pode agora dizer para todo mundo, olha, vale qualquer coisa, né? Qualquer coisa que chegar depois, a gente vai estar contabilizando, porque a gente nem sabe exatamente o que é que vai acontecer, né? Então, a gente precisa regular algumas coisas que são possíveis de regular, que é isso que a gente fez, né? E outras a gente vai ter que ver no retorno e poder analisar no retorno. A gente já sabe que vai ter um retorno com muita coisa para fazer, né? Então, a gente já definiu, já está lá na ordem de serviço da Prograde, vocês devem ter visto na portaria que saiu, né, da reitoria, vai ter uma comissão especial para analisar, até para não ter muitas diferenças, né, entre os cursos, não ser determinado uma coisa para um curso e outra completamente diferente para o outro. Então, a gente vai ter uma comissão especial que vai estar olhando e analisando com muito cuidado tudo isso que aconteceu, que a gente está vivenciando agora.
uma sugestão aqui da gente fazer outra live com a pró-reitora de pós-graduação. Acho uma ótima sugestão. Vamos fazer, então. A gente marca uma live com a Márcia Giovenardi, não com a Márcia Rota. Das Márcias. Márcia, tem uma pergunta aqui que acho que pode ser para ti. Caso somente as horas de 2020 fossem afetadas, como seria garantido o não atropelamento do conteúdo e, consequentemente, perda da qualidade da graduação? A gente vai se esforçar muito para isso, né? Com certeza, né? Mas para a gente poder, isso é uma coisa que a gente já viu pela nossa projeção, para a gente poder não afetar tanto no ano de 2021, talvez a gente tenha que fazer algumas coisas mais concentradas durante o ano de 2020, né? Não quer dizer que a gente vá, quando a gente tem mais tempo para fazer as coisas, a gente consegue fazer as coisas melhores, né? Então, talvez a gente não tenha esse tempo tão disponível no 2020, tá? Mas a gente vai procurar planejar de uma forma que não afete a qualidade que a gente sempre teve com o ensino dentro da UFSPA, tá? Agora, a gente quer cuidar a qualidade, mas a gente também quer cuidar para não avançar tanto, porque uma das maiores preocupações é essa, né? Que a gente não avance tanto no ano de 2021. Então, como é que a gente mantém a qualidade e faz as coisas de uma forma equilibrada, né, e possível de ser feita, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos professores, sem afetar tanto essas duas questões, né, o tempo e a qualidade que a gente tem do ensino. Tem ali uma pergunta de, mas as outras faculdades já garantiram que vão aproveitar. Primeiro eu tenho que dizer, a gente fala para os filhos, né, você não é todo mundo, né, a UFSPA tem muito cuidado, porque é óbvio, a gente tem 99% de chance de aproveitar, mas a gente primeiro precisa ter certeza que as horas foram cumpridas. Então tem uma série de requisitos que as outras faculdades têm também. Certamente elas não aproveitam automaticamente só na inscrição. É isso que a gente está querendo dizer, que vai ser avaliado, mas que ninguém vai ser prejudicado, né? Então, o fato da gente ser muito cuidadoso com tudo é justamente isso que garante a qualidade, né, que a nossa universidade tem. Por que os professores proibiram que os alunos participem de atividades EAD de estágio, mesmo de maneira voluntária? Eu desconheço essa proibição, não sei se tu tem alguma coisa. Não, o voluntariado ele está aberto para qualquer aluno que queira fazer, né? Não existe nenhuma proibição. O que a gente já verificou com algumas coordenações é que tem determinados tipos de atividade que não vão poder, depois do voluntariado, simplesmente serem trazidas como estágio obrigatório, né? Por quê? Porque é determinados tipos de atividades. Então, um tipo de atividade que requer um professor conjuntamente o tempo inteiro, né? E não tiver ninguém nesse momento e o aluno estiver lá atuando sem esse acompanhamento, não vai poder ser contabilizado como estágio obrigatório. Então, vai ser contabilizado de outra forma, como outro tipo de atividade. Para aqueles cursos onde isso é mais difícil, a gente também está procurando alternativas, né? O que é possível, o que é viável? A gente está procurando isso com as coordenações de curso e as coordenações de curso com o NDE de cada curso e com a comissão de estágio de cada curso, né? Agora, a gente também tem que ver isso, assim, aqueles cursos que o professor precisa estar junto, né, para fazer o acompanhamento, e a gente não tem, nesse momento, como esse professor estar junto, até por condições físicas do professor, de restrição da sua saúde, né? Como é que isso vai ser feito? Quem vai fazer esse acompanhamento? Então, esse cuidado que a gente está tendo. É qualquer profissional que está lá? Não é, porque quando é estágio obrigatório também não pode determinados estágios ficar o aluno atuando sem ter nenhum tipo de acompanhamento do profissional. Então, a mesma coisa é agora nesse período, né? Então, esse cuidado todo é que a gente está tendo. Por isso, colocar tudo dentro do para a gente poder olhar, né? Teve uma pergunta ali para os hospitais que a gente estava verificando. Sim, estamos verificando com os nossos hospitais para poder ter o voluntariado e já poder contabilizar como estágio obrigatório. Se a gente for encaminhando no voluntariado nosso, isso já está aproveitado, isso que eu falei. O que não, a gente não pode dizer antes é alguma coisa que seja externa. Por exemplo, está na sua cidade, e lá na sua cidade tem uma unidade de saúde que te aceita como voluntário.
Aí esse a gente precisa olhar primeiro. Tem médico lá, ou tem o profissional de saúde lá, tem o enfermeiro lá, a pessoa, né? Alguém, um preceptor para que dê supervisão. Aí a gente pode aceitar como estágio obrigatório, se não como hora complementar. Então, essa questão que não teve nenhuma proibição de participar de atividades de EAD. Talvez tenha tido uma confusão porque teve uma orientação do Conselho de Psicologia para que os alunos não participassem de atendimento por teleatendimento, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente está discutindo com a coordenação da psicologia, porque para entender bem qual foi essa orientação do Conselho. Mas não existe nenhuma proibição de nenhuma instância da UFSPA dos alunos participarem de nenhuma atividade EAD. Isso é que... Deixa eu só falar dessa questão de psicologia, né? Porque teve a pergunta, assim, né? Que foi feita pela coordenação, no diálogo que a gente teve, né? Os alunos podem permanecer em estágio? A resposta foi não. Por quê? Porque não tem nenhum curso em estágio. Porque todos os estágios estão suspensos, né? Então, a resposta é não por causa disso, né? Agora, os alunos estão proibidos de fazer voluntariado pela psicologia? Não foi dito em nenhum momento. Pelo contrário, o voluntariado está aberto para todos, né? Então, são duas coisas diferentes. E não é proibido participar de nenhuma atividade teórica. O que a confusão é assim, não tem nenhuma proibição de fazer nada em EAD, só que não vai valer como disciplina. Exato. Para ser justo com quem não tem acesso, ou porque está trabalhando, ou porque não tem acesso à internet. Então, o que pode acontecer é que a pessoa pode fazer toda a atividade, só que depois que retomar as aulas, quem não pôde fazer isso tem que ter a mesma oportunidade de fazer essa atividade depois separado. É isso, não é proibido. Inclusive, foi recomendado que quem pudesse, os professores que pudessem já disponibilizar seus materiais para todo mundo poder ir estudando, aproveitar esse tempo para estudar, né, para fazer atividades que sejam possíveis para esse tempo. Agora, ninguém pode ser obrigado a nada, é isso. Então, não tem proibição e não tem obrigação. Tem que ser uma área. Não tem data agora para entregar, tem que fazer atividade, entregar durante um trabalho. Não pode valer nota para disciplina, não pode valer presença, nesse sentido. Agora, também a gente precisa considerar, é muito importante considerar as condições que os nossos professores estão, porque tem muitos professores que estão trabalhando muito, né, da saúde mesmo. Então, muitas vezes eles não têm o mesmo tempo que eles teriam normalmente. Por exemplo, imagina a professora, eu vi que a professora Rosane está nos acompanhando, ela está na UTI, ela está trabalhando intensamente. Ela não tem o mesmo tempo de desenvolver toda uma atividade em AD que ela poderia ter normalmente. Então, a gente tem que ter um pouco de compreensão de que muitos professores estão muito envolvidos nisso, né? Foi dito ali que tem professores que não liberaram material, né, porque achavam que não podia. Se vocês lerem, né, a portaria da reitoria, lerem a ordem de serviço da Prograde e lerem o comunicado que a gente fez aos alunos, vocês vão verificar que não é isso que está escrito, né? Tá bem claro lá para toda a comunidade, né? Que era opcional, os professores podiam e podem ainda disponibilizar o material para os alunos poderem estudar e adiantar. Como a professora Lúcia explicou, não pode contabilizar neste momento como aula dada. Eu já dei o conteúdo, eu dei a minha aula online, né? Convoquei os alunos para uma aula online e essa aula já está dada. Não, isso não pode. Por quê? Porque pode ser que nem todos os alunos tenham acesso à internet e ao equipamento adequado para ter essa aula, né? Então, isso não pode acontecer. O professor quer fazer o contato, quer dar explicação, quer colocar explicação de exercício, quer deixar o material disponível, o trabalho aberto para ir sendo feito, pode, tudo isso pode, né? Só que depois, quando a gente retornar, tem que ter tempo. Ou para a gente está falando muito em quem não tem o equipamento, né, o acesso à internet, mas a gente também tem esses alunos que estão no voluntariado, que estão atuando, que estão trabalhando lá. Então, eles também não têm, assim, como exemplo dos professores que estão nesse momento atuando em linha de frente, a gente também tem alunos. Então, depois, esses alunos têm que ter oportunidade, têm que ter o tempo de poder realizar essas atividades, né? Quem já fez, já conseguiu adiantar, ótimo, já conseguiu adiantar, já leu o material, já fez o trabalho, né? É para poder não ficar nesse momento sem dizer assim, pô, mas eu estou aqui, eu podia estar lendo, né? Eu podia estar estudando, eu podia estar adiantando as coisas. Então, foi por isso que a gente disse, agora vocês podem
ter acesso a isso, os professores podem dar acesso. O que não pode depois é dizer que isso já foi dado e que não vai ser retomado. Bom, gente, daqui a pouco o Insta nos corta, então eu vou tentar responder bem rapidamente algumas perguntas. Alunos que estão prestando assistência como telesaúde têm a mesma probabilidade de terem seu voluntariado validado? Sim. Sim. Sim, porque é uma atividade que a UFSPA está mediando. Então, quando for através da UFSPA, sim, vai ser aproveitado. Tem algum programa de voluntariado em parceria com a UFSPA em outras cidades? A gente não conseguiu, a gente não tem perna para fazer isso, de procurar outras cidades, mas quem tiver na sua cidade e quiser fazer essa parceria, nos avisa que a gente entra em contato com o serviço para estabelecer o convênio ou a parceria, então não tem problema. A readequação do calendário vai contar com aulas em domingos ou feriados? Muito dificilmente, porque a gente tem problemas de funcionamento da universidade, pagamento de hora extra, pessoal, custos de funcionar em domingo e feriado, que para nós é bem mais difícil, a gente tem bem mais limitação. Claro que numa situação extrema pode acontecer, mas daí é mais provável que seja o EAD seja para esses, né, contabilizar para esses dias, mas também as pessoas precisam também ter um pouquinho de um dia de descanso, senão vai prejudicar muito o aprendizado. Sugestões de lives com coordenações, ótima ideia, a gente pode propor isso, acho que é muito bom. Pode ter redução da carga horária de disciplinas? Carga horária de disciplina é uma questão que as congrades de cada curso têm que pensar. Apesar de que muitos dos nossos cursos têm uma carga horária acima do mínimo que é exigido, esse já é um processo um pouco mais demorado, mas não quer dizer que não possa ser discutido. Não sei o que tu acha, Márcia. A gente hoje já estava discutindo um pouco isso e analisando um documento que foi solicitada a opinião nossa, né, do Conselho Nacional de Educação, de todas as universidades, na realidade, né? Eles falam em possibilidade de diminuição de dias letivos, mas não falam em redução de carga horária mínima, né? Então, isso a gente vai ter que analisar. Então, se a gente for pensar em reduzir carga horária, é tão mais complicado a redução de carga horária é muito mais complicado a redução de carga horária do que a gente pensar em soluções. Então, a gente está optando nesse momento em pensar em soluções, né? Então, a gente vai propor soluções que não prejudiquem a ninguém e que a gente não tenha que mexer tanto nisso. Mas existe essa possibilidade, sim, só que mexe e afeta toda a questão do currículo e da organização do curso como um todo, né? Então, a gente acha que é melhor propor para esses 2 semestres o que é possível ser feito, do que a gente ter que fazer uma readequação geral dentro da carga horária do curso. Não sei se tem mais alguma coisa, porque a gente também já está chegando no tempo, né, Lúcia? Uhum. Foi perguntado também. Pode ter aula no sábado de tarde, Márcia? Afeta. Não, pode ter aula sábado de tarde. A questão é que afeta a organização que a gente tem administrativa da universidade, implica em outras coisas. Aí não é mais uma questão só de ensino, é uma questão de administração também. Aí a gente tem que estudar, mas existe a possibilidade. Só pela parte de ensino, né? A gente não sabe, tem que analisar pela parte administrativa. Bom, tem uma pergunta aqui que é difícil de responder, porque ela não tem muito... a gente não tem muito controle sobre isso, né? Que é sobre o ministro da Educação ter mencionado que as universidades que estão dando aula serão mais premiadas. A questão é se a universidade foi informada disso. Não, a universidade não foi informada disso. A gente participa de várias conversas com o secretário de Educação Superior. A gente tem alimentado o painel das universidades com as ações que estão sendo feitas, e a gente sempre deixa claro que, por ser uma universidade da saúde, a gente está 100% voltado para o combate da pandemia e atendimento em saúde, e até por isso, né, que a gente tem muita dificuldade de retomar aulas da forma usual. Então, está muito claro, assim, para o secretário de Educação Superior a importância, né, das ações que estão sendo feitas quase em todas as universidades, mas principalmente no nosso caso, a gente está totalmente voltado para isso, né? Então, a gente acho que tem muitos argumentos para dizer, por tantos saúde da sociedade, por que o distanciamento físico é tão importante e
e as escolas e universidades representam cerca de 25% da circulação do vírus, né? Então, a gente tem um impacto importante, a gente precisa ter muita responsabilidade. Quando a gente começa, não é só a gente que começa, mas é transporte público, é uma série de outras ações, então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Eu falei lá no comecinho, para quem não estava, que existe uma série de regras para voltar. A gente, quando voltar, vai avisar com antecedência, mas não vai voltar normal. A gente vai voltar com muitos cuidados para evitar aglomeração, cuidados de higiene, cuidados de limpeza das salas, de distanciamento. Então, é todo um planejamento que é bem cuidadoso, né? A gente vai precisar, sim, ter distanciamento, máscara. Acho que é uma questão que a gente está estudando, mas que é bem recomendada para a volta, sim. Pode ser a máscara caseira, como tem várias ações da universidade que estão propondo, né, receitas. Os que estão fazendo o estágio voluntário, conversem com as suas coordenações, porque provavelmente vai poder ser aproveitado, só tem que ver a natureza desse estágio. São 3.000 alunos, 16 cursos, então, para a gente poder responder assim, tem que ver qual é a natureza do estágio, se ele tem relação realmente com o curso. E como fazer distanciamento dentro da sala de aula vai ser uma coisa bem difícil, porque a gente tem um grande problema de espaço físico. Então, além dos problemas usuais que a gente sempre teve de espaço físico, nosso problema vai ficar bastante mais crítico. E essa também é um outro motivo por que não adianta muito a gente adiantar as atividades teóricas por EAD e deixar as práticas para depois. Porque o que acontece? Vai ter uma super demanda pelos laboratórios na volta, porque todas as aulas teóricas já vão ter sido feitas e não vai ter laboratório para todo mundo. Então, por isso também é um motivo que não tem como adiantar muito, porque lá na volta nossas aulas são muito práticas, né? A gente vai ter que realmente pensar em soluções diferentes. Bom, a gente está aqui em final, dizer que a gente está com muita saudade de vocês. É muito difícil ver a universidade vazia. A gente sente muita vontade de se abraçar mesmo, como está todo mundo dizendo aqui. E assim, a gente tem esse lugar muito especial que é a UFSPA e a gente está fazendo de tudo para proteger e preservar o que a gente tem de melhor. Essa semana a gente teve uma notícia muito legal. A gente foi incluído no Times Higher Education no ranking de inovação social. Então, nós estamos no Brasil o segundo lugar no quesito saúde, no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. A gente teve destaque também em igualdade de gênero e que mais várias outras coisas. Então, a gente teve um lugar bem de destaque. Foi uma notícia boa em meio a tantas notícias difíceis. A gente sabe que esse é um período que está sendo de muita incerteza, de muita dificuldade, e por isso a gente está aqui para se ajudar. Vamos fazer quantas lives forem necessárias, vamos fazer essa sugestão para os coordenadores e também para a pró-reitora de pós-graduação. E tem também, quero convidar vocês a participarem das atividades do NAP e da assistência estudantil, porque acho que tem tido temas muito legais e muito interessantes, e tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai estar aqui. A gente quer que todo mundo fique bem, fique em casa sempre que puder e se cuide e nos avise, tá? Vamos manter os canais oficiais todos continuam os mesmos e vamos continuar nos falando. Bom, tá ali, ó. Nossos fortes foram 3, saúde, que nós somos segundo lugar no Brasil, trabalho, gênero e parcerias. Muito legal. E a Gisele, a rainha. Não, eu acho que é agradecer, né?